CCT da Barra Funda está chamando. Quem está por lá é o José Paes. Boa noite, Zé. O presidente Júlio Casares falou sobre o atual momento do clube? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, hoje tivemos entrevista aí do presidente Júlio Casares. Mostra aqui pra gente, Márcio Arcângelo, nosso cinegrafista. O Casares passou por aqui, viu, de carro, chegando hoje aqui no CCT da Barra Funda, viu, Michele? E aí o André Hernan, nosso parceiro, já foi aí no Mesa Redonda algumas vezes, estava por aqui fazendo uma reportagem, conseguiu pegar o homem ali, abordar o Casares para uma entrevista aí exclusiva, e o Casares falou muita coisa bacana. Ligamos lá pro André Hernan, pedimos autorização para colocar um trechinho, ele deu ok, e a gente vai colocar agora na tela para vocês acompanharem aí o que o Casares disse quando o André Hernan perguntou como é que tá o clima aqui no CCT da Barra Funda, como é que está o clima aqui no São Paulo, depois da treta entre Marcos Paulo e Rogério Ceni. Muita gente pediu mesmo a demissão do Rogério Ceni, muitos jogadores queriam a saída do treinador do Rogério Ceni aqui do São Paulo. Será que isso aconteceu? Fala aí, Casares. Quem vive na bola, no futebol, sabe que é normal no vestiário, no jogo, no treino, você ter cobranças mais ásperas, duras. Isso é normal. E é normal, às vezes, um jogador ou outro ter uma posição. E o diálogo é importante. Não foi nessa potencialização do como mostrar. Foi uma conversa do elenco, eu acho produtivo. O Rogério achou produtivo, o elenco achou produtivo. Mas nada além do que uma cobrança normal do dia a dia do futebol. Quem conhece o mundo da bola sabe que o vestiário, às vezes, é tenso, na partida é tenso, o treino é tenso, e existe cobrança, existe hierarquia, existe disciplina, e o técnico também tem que fazer com que o pensamento dele sobreponha a todos. E é aquela máxima, né? Ninguém é maior que a instituição, seja o presidente, o técnico, o jogador. E temos diretrizes, temos disciplina, e foi isso que aconteceu, mas com normalidade, que ganhou uma proporção, e a gente sabe que quando você perde uma classificação, tudo ganha um peso maior. Sempre respeitando demais o presidente Casares, que atende a gente no Mesa Redonda, no Gazeta Esportiva, sempre que possível, mas a informação que eu tenho é que o bicho pegou realmente aqui entre o Marcos Paulo, entre o Rogério Ceni. A diretoria não quis demitir o Rogério, é bem verdade, porque o Rogério teve muitas lesões, até o Bacege vai poder falar um pouquinho sobre isso aí no nosso estúdio hoje do Gazeta Esportiva. É bem verdade que o São Paulo convive com muitas lesões, mas o Rogério também não foi demitido, segundo a informação que eu tenho. Por quê? Porque faltam opções no mercado. Dorival Júnior, que é um treinador que está aí no mercado hoje depois de sair lá do Flamengo, não teve uma passagem boa aqui no São Paulo há 5, 6 anos. Então, assim, o São Paulo não quer fazer apostas, não quer contratar um treinador aí para tentar apostar num cara que está começando agora, então vai manter o Rogério. O Rogério tem aí 20 dias para treinar esse time até a volta do São Paulo às competições agora em 2023. Então foi muita coisa, um pouquinho de cada coisa que acabou aí fazendo com que o Rogério não fosse demitido do São Paulo agora nesse comecinho de 2023, principalmente aí depois da eliminação no Campeonato Paulista, depois dessa treta aí também com o Marcos Paulo. É bem verdade que nessa entrevista o Casares disse que o São Paulo está de olho em alguns reforços, claro, vai aproveitar oportunidades, aquele papo que a gente já conhece. E falando um pouquinho também do Galopo, viu, Michele? O Galopo operou o joelho lá na Argentina, não operou aqui no Brasil, teve sim a supervisão aí de profissionais da saúde do São Paulo nessa intervenção cirúrgica, do Giuliano Galopo. Deve voltar daqui a 6 meses, a cirurgia foi um sucesso. E o Casares, até nessa entrevista, falou, muita gente questionando, pô, o Galopo foi operar lá na Argentina, por quê? Porque o cara é argentino, quis ser operado lá, tem total direito, vai fazer a recuperação aqui no CCT da Barra Funda, a gente sabe que isso vai acontecer muito brevemente. Então o São Paulo vai tentando juntar os cacos aí, Michele, para retomar essa temporada de 2023 agora no comecinho do mês de abril. Hoje teria um treino aqui em 2 períodos, mas o treino foi muito intenso no período da manhã, então a atividade da tarde ela foi cancelada, mas o São Paulo deve treinar em 2 períodos amanhã, na quinta e também na sexta-feira. O Rogério pegando pesado aí com a rapaziada para que todo mundo volte bem aí quando o São Paulo voltar aos gramados, às competições oficiais. Viu, minha amiga? Devolvo para você, viu, Michele, para vocês comentarem. Chicão, Bacege, um abraço para todo mundo aí. Abração, Zé, meu querido. Nossa, então vamos lá, vamos por partes. Como diria, né? Bacege, você que é setorista do São Paulo. Primeiro, ele falou aí do Galopo. Será que foi uma boa ele ter ido se operar na Argentina?
Aí você comenta. Aí eu também queria que você falasse um pouquinho daquele bastidor, como que você está vendo, o que está se falando daquela confusão que teve no São Paulo na semana passada, porque passou um tempão, o Basés não veio aqui, acho que a confusão foi na quarta, e você estava aqui na terça, foi isso? Sei lá. Não, eu acompanhei a confusão, acompanhei o desenrolar dessa história. Ai, conta, eu vou até pra cá. É complicado, né? Porque, assim, o Rogério Ceni, ao meu ver, ele errou talvez na abordagem de cobrar o Marcos Paulo na frente de todo o elenco, de uma maneira muito ríspida. Os jogadores se sentiram incomodados, sim, relataram esse incômodo à diretoria, mas a diretoria deu todo o respaldo para o técnico Rogério Ceni, porque acredita que a hierarquia deve reinar no São Paulo. Se o técnico Rogério Ceni acredita que tem que abordar desse jeito, um jogador ele vai abordar. Vem cá, o jogador estava certo? Olha, eu acho que é desnecessário, depois de uma eliminação, você postar indiretas, curtir comentários críticos de torcedores ao trabalho do técnico Rogério Ceni. E aí o Rogério chega assim, quietinho, vem cá, vamos conversar aqui, só nós dois? Então. E aí, porque o grupo não vai saber o que aconteceu. Ele tem que se posicionar, não, enquanto treinador? Eu, no lugar do Rogério Ceni, chamaria para conversar em particular e depois comunicaria ao grupo que o Marcos Paulo errou, foi repreendido e que não gostaria que acontecesse isso de novo. Agora, outros jogadores, ao meu ver, foram até mais injustiçados do que o Marcos Paulo, casos do Luan, do Galopo, que vinham pedindo passagem a tempo e demoraram para ganhar a titularidade no São Paulo, mas eles ganharam essa titularidade no campo. Se o Marcos Paulo faz tanta questão de ter mais minutos, que mostre em campo. Ele foi vendido para o Atlético de Madrid e não conseguiu ganhar espaço lá na Espanha. Estava jogando no clube da segunda divisão espanhola. Então, será que todo mundo está errado no São Paulo e ele está certo? Ou será que ele precisa rever algumas coisinhas para poder retomar a sua melhor versão? Eu confio no Rogério Ceni e como a gente não acompanha treino nenhum, eu não sei como é que o Marcos Paulo está treinando, se não está treinando, se está com empenho, se está com... Eu vou confiar no Rogério Ceni. Agora, essa história do Galopo operar lá em Buenos Aires, eu acho que assim, muita coisa vem sendo criada por conta da alta incidência de lesões no elenco. Agora, o jogador ele é argentino. Não faz a mínima diferença ele operar aqui ou ele operar lá, se lá ele tiver um bom doutor para operar e tudo mais, um doutor de confiança. Ele vai estar mais perto da família para poder se recuperar antes de voltar para São Paulo. Acho que isso não é polêmico. Aí médico é médico de confiança. Fala, Chico, o que você acha, hein? Não, eu acho que está tudo errado. Tem que operar, o médico do clube tem que operar e tem que assumir a responsabilidade. Se ele tivesse se machucado fora do campo, tudo bem que ele escolhesse um médico particular dele para ser tratado. Mas como ele se contundiu dentro de campo, lá no estádio W Torre, a grama é toda artificial. É Allianz Parque o nome? Não, é W Torre, era W Torre o estádio. Então, quer dizer, ele foi subir, caiu, o pé prendeu e ele estourou o joelho. Responsabilidade do São Paulo. Ele operou em Buenos Aires, mas profissionais da área de saúde do São Paulo foram para Buenos Aires acompanhar todo o procedimento. Pois é, mas antigamente não era assim. Por isso que eu gosto de você. E outra coisa, a ortopedia lá da Argentina é muito inferior à ortopedia brasileira. Bom, isso é capaz, porque nossos médicos são maravilhosos. Muito inferior. Cardiologia na Argentina é muito inferior à brasileira. A brasileira está 500 anos luz na frente. Ai, então, gente. quer dizer, eu não sei, eu acho que é mais uma presepada de São Paulo. Bom, a gente só espera que o Galopo se recupere o mais rápido possível. Quanto tempo, hein, para ele voltar? O que interessa é isso. Dificilmente ele volta para essa temporada, viu? Sério? Dificilmente. O que, é até uma o fim lesão, do ano? é uma lesão muito séria, com tempo de recuperação que supera os 6 meses. Nossa, não é sabia. É bem complicado. Ah. Ligamento cruzado do joelho é Mas difícil. acho que até o final do ano ele volta. Velho. É aquele que o Ronaldo Fenômeno teve? É. Acho que é, né? Ó, Bora falar agora sobre o São Paulo e mais africanos sendo contratados para o time sub-20. São Paulo já tinha um nigeriano chamado Aziz, é um meio atacante de 19 anos de idade que até agora não conseguiu emplacar. E recentemente o São Paulo fechou com outros 3. King Faisal, atacante de 18 anos de idade, que vem de Gana. Clovis Etienne, volante de 20 anos, que vem do Senegal. E Iba Li, meio atacante, 20 anos, também senegalês. Os 3 atletas já estão treinando no CT de Cotia e vão integrar o time sub-20, que é comandado pelo Belete. A ideia é que eles possam se entrosar e participar da competição do Campeonato Brasileiro e do Paulista o mais breve possível. Eles chegam para um período de experiência e, caso sejam aprovados, terão contratos em definitivo. Bora falar agora sobre
São Paulo renova com o atacante nigeriano e registra Ganês na CBF. O técnico Belletti, do Sub-20 do São Paulo, recebeu 2 novidades nesta terça. O clube renovou por 1 ano o empréstimo do atacante nigeriano Aziz, de 19 anos, e registrou também o atacante ganês King Faisal, contratado recentemente para as categorias de base. A renovação de Aziz e o registro de Faisal apareceram nesta tarde no Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Assim, o ganês recém-chegado está liberado para estrear pelo clube nesta quinta-feira, diante do Atlético Goianiense em Cotia, pelo Brasileirão Sub-20. Aziz está no São Paulo desde a temporada, mas ainda busca espaço para se consolidar no clube. Para aumentar a avaliação sobre o atacante nigeriano, o clube renovou o empréstimo por mais 1 ano. Já Faisal chega com um contrato definitivo de 3 temporadas e é uma aposta do clube, para também consolidar-se no mercado africano. Além da dupla de ataque, o São Paulo acertou contratos de empréstimos com os meios-campistas senegalês Ibali e Clovis Etienne, ambos de 20 anos e que ainda aguardam a inscrição no BID. No Brasileirão Sub-20, o time soma uma vitória e 2 derrotas depois de 3 rodadas de competição. No último compromisso, o tricolor perdeu por 2-1 para o Bahia, em Pituaçu.